Antes de qualquer coisa, já vou avisando. Se você é do tipo que ama essas minisséries, salva o link que está fixado nos comentários ou entra direto em gramavício.com, porque você vai querer voltar. Sério, dá uma espiada lá depois com calma, vê o que eu separei. Não precisa esperar o vídeo acabar. Tem uma coisa que eu faço quando estou assistindo um drama que me pega. Eu converso com a tela, em voz baixa ou às vezes nem tão baixa, dependendo da hora e se tem alguém em casa. Não faz isso. Vai lá, fala pra ele. Não confia nessa mulher. Aí sim, aí sim. Como se os personagens pudessem me ouvir. Como se minha participação vocal, às 2 da manhã, no escuro, sozinha, fosse fazer alguma diferença no destino daquelas pessoas fictícias. E não faz diferença nenhuma. Mas eu faço do mesmo jeito. E você também faz. E essa é uma das coisas mais engraçadas e mais lindas que existe sobre a nossa relação com histórias. A gente torce. Com tudo. De verdade. Sabendo que é ficção. Esse vídeo é sobre a arte de torcer. E se você quer histórias que arranquem esse tipo de reação de você, o link nos comentários te leva para o dramavício.com. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que a gente torce? O que faz um conjunto de palavras escritas por um roteirista, transformadas em atores numa tela, acionar dentro de nós esse instinto de partido, de time, de eu quero que esse daqui ganhe e que aquele ali perca? A resposta, eu acho, começa com identificação. A gente torce por quem se parece com a gente, ou com quem a gente quer ser, ou com quem representa algo que a gente valoriza. Mas vai além disso. A gente torce por quem a história posicionou pra gente torcer. E isso é um trabalho deliberado do roteirista. Construir a perspectiva do espectador de uma forma que você não perceba que foi construída, mas que sinta como instinto natural. Quando a história te apresenta um personagem de dentro para fora, te dando acesso aos pensamentos, às vulnerabilidades, aos sonhos, às feridas, você automaticamente cria um laço. Você a conhece de dentro. Você tem informação privilegiada sobre quem ela é. E quando alguém te conhece assim, você pertence ao time dela. Quando alguém de fora a ataca, é um ataque a alguém que você conhece e você reage. Agora contraste isso com o vilão, que geralmente é mostrado de fora para dentro. Você vê o que ele faz, vê os efeitos das ações dele, mas raramente tem acesso ao que pensa de verdade, ao que motivou. Essa assimetria de perspectiva é o que cria o time. Um lado você conhece por dentro, o outro você só vê por fora. Claro que você vai torcer pelo que você conhece, e os melhores roteiros brincam com isso. Às vezes te dão uma janelinha para dentro do vilão, suficiente para que você o entenda, talvez quase simpatize por um segundo. E aí a história faz ele agir de um jeito terrível logo em seguida, e você se sente traída pela sua própria quase simpatia. É brilhante esse jogo. E é ele que mantém o torcer complexo, não mecânico. Tem um tipo de torção específica que eu acho quase impossível de resistir. Torcer por alguém que não sabe que você existe, mas você sabe tudo sobre ela. Aquela personagem que está passando pela situação mais difícil da vida e não tem ideia de que do outro lado de uma tela tem alguém completamente investida no seu bem-estar. Essa assimetria é tocante. É quase um amor unilateral. Você se importa, ela não sabe. E quando ela finalmente encontra alguém dentro da história que se importa com ela da mesma forma que você, do lado de fora, se importa, a gente sente como se tivéssemos encontrado um representante. Agora, deixa eu falar de algo que eleva o torcer para outro nível: os obstáculos. Porque torcer por algo fácil não tem graça. Você precisa do obstáculo, precisa do risco, precisa da possibilidade real de que pode não dar certo. E as melhores histórias são especialistas em criar obstáculos que parecem genuinamente intransponíveis. Tem um obstáculo externo, que é o mais óbvio: família que se opõe, diferença social, rival que não vai desistir facilmente, segredo que pode destruir tudo se vier à tona. Esses são os obstáculos que a gente pode ver, que a gente identifica como inimigos
e que alimentam a tensão de fora. Mas tem o obstáculo interno, que é o que mais me interessa: o medo do próprio personagem, a convicção errada que ele carrega sobre si mesmo, o hábito de se sabotar antes que alguém externo o machuque, a dificuldade de acreditar que merece algo bom. Esses obstáculos são invisíveis para quem está ao redor do personagem, mas você, de dentro, vê tudo. E você vai torcendo não apenas contra os inimigos de fora, mas contra os demônios internos do personagem, que podem ser mais destrutivos do que qualquer rival. Quando o personagem finalmente vence esse obstáculo interno, quando ele para de se sabotar, quando ele toma aquela decisão corajosa que exigiu atravessar o próprio medo, você fica orgulhosa de uma forma que não tem outra palavra. Não é só alívio de trama, é orgulho genuíno. E esse orgulho por alguém fictício é uma das experiências mais únicas e mais bonitas que o bom drama pode oferecer. Uma rápida menção: é por essas histórias que eu montei o Drama Vício. Se você quer histórias que ativem esse nível de investimento emocional, entra no dramavicio.com, o link está aqui nos comentários, e explora com calma. Agora continua, porque a gente tem muita coisa ainda para explorar. Quero falar do segundo personagem que mais me faz torcer: o amigo leal. Porque toda grande história tem um, e a gente subestima o quanto esses personagens sustentam a trama. O amigo leal não é o personagem principal, não tem o arco mais dramático, mas é quem tá ali quando o personagem principal desmorona. É quem diz a verdade quando todo mundo tá mentindo. É quem aparece sem ser chamado porque sentiu que estava na hora. Esses personagens me fazem chorar de uma forma diferente, porque eles representam um ideal de amizade que a gente deseja profundamente e que raramente encontra em sua forma mais pura na vida real. A amizade que não tem agenda, que não tem competição, que não vai embora quando fica difícil, que conhece você o suficiente para saber quando você precisa de conselho e quando precisa só de presença. Quando um amigo leal tem uma cena de lealdade, aquele momento em que ele escolhe ficar no lado difícil, quando seria muito mais fácil ir embora, eu fico com uma mistura de admiração e de saudade de algo que quero ter e que talvez não tenha com tanta pureza. E essa mistura é um dos sentimentos mais complexos e mais bonitos que uma história pode despertar. Vou falar agora de uma das táticas mais eficazes de drama que eu conheço e que te faz torcer de um jeito frenético: o quiproquo. Quando dois personagens estão em conflito ou mal se entendem por causa de uma informação errada que um deles tem e que você, do lado de fora, sabe ser falsa. Você sabe a verdade. Você viu o que aconteceu de verdade. E você tá assistindo dois personagens que você ama se machucando mutuamente por causa de um engano que poderia ser resolvido com uma conversa honesta, que simplesmente não acontece. É a coisa mais frustrante e mais deliciosa ao mesmo tempo. Você fica ali implorando para que alguém finalmente diga a verdade. Você já sabe como isso vai se resolver, e ainda assim não consegue descansar enquanto não acontece. Porque enquanto o quiprocó durar, há dor desnecessária sendo gerada, e você torce com urgência para que acabe. E quando acaba, quando a verdade finalmente chega e o mal-entendido se dissolve, o alívio é enorme. Mas às vezes já tem dano feito. E ver os personagens lidar com o dano de um conflito que não precisava ter acontecido, com a tristeza compartilhada do tempo perdido, é uma dor muito específica e muito real, mesmo sendo ficção. Deixa eu falar de outro elemento que faz a gente torcer de um jeito muito particular: a personagem que tá errada, mas por razões compreensíveis. Porque as histórias mais ricas não têm um lado absolutamente certo e um lado absolutamente errado. Tem dois lados que tomaram decisões baseadas nas informações que tinham, nas feridas que carregavam, nos medos que os guiavam. E às vezes os dois lados erram. E você tá do lado dos dois, e entende os dois, e sofre pelos dois. Isso é narrativa madura. Não é para todo tipo de história, mas quando aparece, eleva a conversa. Porque força você a sair da confortável posição de torcer pelo bem contra o mal e entrar num território de cinza, em que você precisa sentar com o desconforto de não saber completamente de qual lado está.
E esse desconforto, quando bem conduzido, produz histórias que ficam na cabeça da gente por muito tempo depois que os créditos subiram. Eu quero falar agora do revés, que é o momento em que a história puxa o tapete de um jeito que você não esperava. Quando tudo estava indo bem, quando você estava achando que a história ia seguir um caminho previsível, então algo acontece que muda tudo. Uma revelação, uma perda, uma chegada, um recuo, e você fica ali, meio atordoada, recalculando tudo. O revés bom tem uma característica: ele é inevitável em retrospecto, mas surpreendente no momento. Quando acontece, você primeiro fica chocada. Então você pensa um pouco e percebe que havia sinais, que o roteiro plantou aquilo com cuidado, que se você tivesse prestado atenção em determinados detalhes, poderia ter chegado lá antes. E isso, em vez de frustrar, te faz admirar a construção, porque você foi enganada de forma justa. O revés ruim é o que não tem raiz, que parece criado só para criar drama, sem estar conectado com nada que veio antes, que contradiz personagens sem razão, que muda as regras do jogo no meio. Esses reveses quebram o encanto. A gente sente como traição por parte do roteiro. E uma história que trai o espectador sem motivo narrativo perde a confiança que tanto trabalhou para construir. Por isso que quando eu encontro uma história que sabe fazer o revés de forma honesta, que me surpreende, mas me faz dizer: "Ah, claro, deveria ter visto isso vir", eu fico com um carinho enorme por aquele trabalho. É uma promessa cumprida de um jeito que eu não esperava. E histórias que me surpreendem assim ficam com uma posição especial na memória. Vou falar agora de uma coisa que faz parte do torcer e que acho que a gente nunca vai admitir completamente: o prazer de ver o vilão quase vencer. Porque se o vilão é sempre perdedor, onde está o risco? Se você sabe que ele vai ser derrubado facilmente, para que torcer com tanta intensidade? O vilão que quase vence de vez, que chega perigosamente perto, que ameaça de uma forma que você genuinamente não sabe se o bem vai superar, esse vilão é necessário. E tem algo prazerosamente sombrio em assistir o vilão fazer uma jogada inteligente, em ver ele estar 10 passos à frente, em sentir aquele aperto no estômago de como vão sair dessa. Você tá, em parte, admirando a estratégia dele, mesmo enquanto o odeia. E esse conflito interno é fascinante. Você tá num estado de tensão constante, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa que pode acontecer significa que você não pode parar de assistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou comigo. O perigo de uma boa história é que ela te faz acreditar que tem consequências. É isso. Histórias que têm consequências reais para os personagens, em que as escolhas importam, em que erros têm peso, em que nem tudo se resolve com facilidade, essas histórias te fazem acreditar que algo real está em jogo. E quando você acredita que algo real está em jogo, você torce com seriedade. Você assiste com presença. Você está dentro, não apenas observando. Esse nível de engajamento, essa qualidade de atenção é rara na nossa vida cotidiana. Vivemos dispersos, dividindo foco, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas quando uma história é boa o suficiente, ela te recolhe toda. Você não está no celular. Você não está pensando no que precisa fazer amanhã. Você está completamente ali. E esse estado de presença total que a meditação trabalha para alcançar com muita prática, uma boa história entrega de graça. Isso é parte do motivo pelo qual sair de uma boa história é tão difícil. Não é só o enredo, é a qualidade da atenção. E quando você para de assistir, você volta para a dispersão, para o celular, para o ruído mental. E aquele estado de presença era gostoso demais para largar. Então a gente vai para o próximo episódio. E para o próximo. E fica por mais tempo do que planejou, porque nenhum outro estado do dia te deu aquela qualidade de estar completamente presente. Entendo agora, olhando pelo ângulo da atenção, por que maratonar dramas pode ser, em certa medida, uma forma de meditação que ninguém nomeou assim ainda. Eu mencionei tudo isso porque foi com esse entendimento que fui montando o Drama Vício. Queria reunir histórias que te dessem esse estado, que fossem boas o suficiente para te pegar inteira,
para te fazer torcer de verdade, para te manter presente. Se você busca isso, a resposta está no dramavicio.com. O link está fixado nos comentários. Chegando no final, quero fechar com algo que me importa dizer. Há uma inteligência enorme nas histórias que sabem como fazer a gente torcer. Não é manipulação no sentido negativo, é artesanato narrativo. É a habilidade de construir personagens que pareçam reais o suficiente para que a gente crie vínculo verdadeiro. E de criar situações que ativem instintos muito antigos de nós. Cuidar de quem conhecemos, resistir a quem ameaça, desejar que o justo prevaleça. Quando você torce por um personagem, você está exercendo empatia. Quando você odeia um vilão, você está exercendo senso de justiça. Quando você fica com o coração acelerado num momento de risco para alguém fictício, você está provando que é capaz de se importar além do seu círculo imediato, além das pessoas que você pode tocar. Essa capacidade é preciosa, e as boas histórias não só aproveitam ela, elas a treinam. Elas te tornam melhor em se importar. Então, da próxima vez que você se pegar conversando com a tela, implorando para um personagem fictício que faça a coisa certa, sorri. Você está fazendo exatamente o que as melhores histórias foram feitas para provocar. Você está torcendo. E torcer, quando é real, é uma das coisas mais humanas que existem. E quando você quiser torcer de novo, com tudo, o Drama Vício tá lá. Com histórias que merecem cada grito que você der sozinha no escuro. dramavicio.com. O link tá aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, já vou avisando. Se você é do tipo que ama essas minisséries, salva o link que tá fixado nos comentários ou entra direto em gramavicio.com, porque você vai querer voltar. Sério, dá uma espiada lá depois com calma, vê o que eu separei. Não precisa esperar o vídeo acabar. Tem uma coisa que eu faço quando tô assistindo um drama que me pega. Eu converso com a tela, em voz baixa, ou às vezes nem tão baixa, dependendo da hora e se tem alguém em casa. Não faz isso. Vai lá, fala pra ele. Não confia nessa mulher. Aí sim, aí sim. Como se os personagens pudessem me ouvir. Como se minha participação vocal, às 2 da manhã, no escuro, sozinha, fosse fazer alguma diferença no destino daquelas pessoas fictícias. E não faz diferença nenhuma. Mas eu faço do mesmo jeito. E você também faz. E essa é uma das coisas mais engraçadas e mais lindas que existe sobre a nossa relação com histórias. A gente torce. Com tudo. De verdade. Sabendo que é ficção. Esse vídeo é sobre a arte de torcer. E se você quer histórias que arranquem esse tipo de reação de você, o link nos comentários te leva para o dramavicio.com. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que a gente torce? O que faz um conjunto de palavras escritas por um roteirista, transformadas em atores numa tela, acionar dentro de nós esse instinto de partido, de time, de eu quero que esse daqui ganhe e que aquele ali perca? A resposta, eu acho, começa com identificação. A gente torce por quem se parece com a gente, ou com quem a gente quer ser, ou com quem representa algo que a gente valoriza. Mas vai além disso. A gente torce por quem a história posicionou pra gente torcer. E isso é um trabalho deliberado do roteirista. Construir a perspectiva do espectador de uma forma que você não perceba que foi construída, mas que sinta como instinto natural. Quando a história te apresenta um personagem de dentro para fora, te dando acesso aos pensamentos, às vulnerabilidades, aos sonhos, às feridas, você automaticamente cria um laço. Você a conhece de dentro. Você tem informação privilegiada sobre quem ela é. E quando alguém te conhece assim, você pertence ao time dela. Quando alguém de fora a ataca, é um ataque a alguém que você conhece e você reage. Agora contraste isso com o vilão, que geralmente é mostrado de fora para dentro. Você vê o que ele faz, vê os efeitos das ações dele, mas raramente tem acesso ao que pensa de verdade, ao que motivou. Essa assimetria de perspectiva é o que cria o time. Um lado você conhece por dentro, o outro você só vê por fora. Claro que você vai torcer pelo que você conhece. E os melhores roteiros brincam com isso.
Às vezes te dão uma janelinha para dentro do vilão, suficiente para que você o entenda, talvez quase simpatize por um segundo. E aí a história faz ele agir de um jeito terrível logo em seguida, e você se sente traída pela sua própria quase simpatia. É brilhante esse jogo. E é ele que mantém o torcer complexo, não mecânico. Tem um tipo de torção específica que eu acho quase impossível de resistir. Torcer por alguém que não sabe que você existe, mas você sabe tudo sobre ela. Aquela personagem que está passando pela situação mais difícil da vida e não tem ideia de que do outro lado de uma tela tem alguém completamente investida no seu bem-estar. Essa assimetria é tocante. É quase um amor unilateral. Você se importa, ela não sabe. E quando ela finalmente encontra alguém dentro da história que se importa com ela da mesma forma que você, do lado de fora, se importa, a gente sente como se tivéssemos encontrado um representante. Agora, deixa eu falar de algo que eleva o torcer para outro nível: os obstáculos. Porque torcer por algo fácil não tem graça. Você precisa do obstáculo, precisa do risco, precisa da possibilidade real de que pode não dar certo. E as melhores histórias são especialistas em criar obstáculos que parecem genuinamente intransponíveis. Tem um obstáculo externo, que é o mais óbvio: família que se opõe, diferença social, rival que não vai desistir facilmente, segredo que pode destruir tudo se vier à tona. Esses são os obstáculos que a gente pode ver, que a gente identifica como inimigos e que alimentam a tensão de fora. Mas tem o obstáculo interno, que é o que mais me interessa: o medo do próprio personagem, a convicção errada que ele carrega sobre si mesmo, o hábito de se sabotar antes que alguém externo o machuque, a dificuldade de acreditar que merece algo bom. Esses obstáculos são invisíveis para quem está ao redor do personagem, mas você, de dentro, vê tudo. E você vai torcendo não apenas contra os inimigos de fora, mas contra os demônios internos do personagem, que podem ser mais destrutivos do que qualquer rival. Quando o personagem finalmente vence esse obstáculo interno, quando ele para de se sabotar, quando ele toma aquela decisão corajosa que exigiu atravessar o próprio medo, você fica orgulhosa de uma forma que não tem outra palavra. Não é só alívio de trama, é orgulho genuíno. E esse orgulho por alguém fictício é uma das experiências mais únicas e mais bonitas que o bom drama pode oferecer. Uma rápida menção: é por essas histórias que eu montei o Drama Vício. Se você quer histórias que ativem esse nível de investimento emocional, entra no dramavicio.com, o link está aqui nos comentários, e explora com calma. Agora continua, porque a gente tem muita coisa ainda para explorar. Quero falar do segundo personagem que mais me faz torcer: o amigo leal. Porque toda grande história tem um, e a gente subestima o quanto esses personagens sustentam a trama. O amigo leal não é o personagem principal, não tem o arco mais dramático, mas é quem tá ali quando o personagem principal desmorona. É quem diz a verdade quando todo mundo tá mentindo. É quem aparece sem ser chamado porque sentiu que estava na hora. Esses personagens me fazem chorar de uma forma diferente, porque eles representam um ideal de amizade que a gente deseja profundamente e que raramente encontra em sua forma mais pura na vida real. A amizade que não tem agenda, que não tem competição, que não vai embora quando fica difícil, que conhece você o suficiente para saber quando você precisa de conselho e quando precisa só de presença. Quando um amigo leal tem uma cena de lealdade, aquele momento em que ele escolhe ficar no lado difícil, quando seria muito mais fácil ir embora, eu fico com uma mistura de admiração e de saudade de algo que quero ter e que talvez não tenha com tanta pureza. E essa mistura é um dos sentimentos mais complexos e mais bonitos que uma história pode despertar. Vou falar agora de uma das táticas mais eficazes de drama que eu conheço e que te faz torcer de um jeito frenético: o quiproquo. Quando dois personagens estão em conflito ou mal se entendem por causa de uma informação errada que um deles tem e que você, do lado de fora, sabe ser falsa. Você sabe a verdade. Você viu o que aconteceu de verdade.
E você tá assistindo dois personagens que você ama se machucando mutuamente por causa de um engano que poderia ser resolvido com uma conversa honesta, que simplesmente não acontece. É a coisa mais frustrante e mais deliciosa ao mesmo tempo. Você fica ali implorando para que alguém finalmente diga a verdade. Você já sabe como isso vai se resolver, e ainda assim não consegue descansar enquanto não acontece. Porque enquanto o quiprocó durar, há dor desnecessária sendo gerada, e você torce com urgência para que acabe. E quando acaba, quando a verdade finalmente chega e o mal-entendido se dissolve, o alívio é enorme. Mas às vezes já tem dano feito. E ver os personagens lidar com o dano de um conflito que não precisava ter acontecido, com a tristeza compartilhada do tempo perdido, é uma dor muito específica e muito real, mesmo sendo ficção. Deixa eu falar de outro elemento que faz a gente torcer de um jeito muito particular. A personagem que tá errada, mas por razões compreensíveis. Porque as histórias mais ricas não têm um lado absolutamente certo e um lado absolutamente errado. Tem dois lados que tomaram decisões baseadas nas informações que tinham, nas feridas que carregavam, nos medos que os guiavam. E às vezes os dois lados erram. E você tá do lado dos dois, e entende os dois, e sofre pelos dois. Isso é narrativa madura. Não é para todo tipo de história, mas quando aparece, eleva a conversa. Porque força você a sair da confortável posição de torcer pelo bem contra o mal e entrar num território de cinza, em que você precisa sentar com o desconforto de não saber completamente de qual lado está. E esse desconforto, quando bem conduzido, produz histórias que ficam na cabeça da gente por muito tempo depois que os créditos subiram. Eu quero falar agora do revés, que é o momento em que a história puxa o tapete de um jeito que você não esperava. Quando tudo estava indo bem, quando você estava achando que a história ia seguir um caminho previsível, então algo acontece que muda tudo. Uma revelação, uma perda, uma chegada, um recuo, e você fica ali, meio atordoada, recalculando tudo. O revés bom tem uma característica: ele é inevitável em retrospecto, mas surpreendente no momento. Quando acontece, você primeiro fica chocada. Então você pensa um pouco e percebe que havia sinais, que o roteiro plantou aquilo com cuidado, que se você tivesse prestado atenção em determinados detalhes, poderia ter chegado lá antes. E isso, em vez de frustrar, te faz admirar a construção, porque você foi enganada de forma justa. O revés ruim é o que não tem raiz, que parece criado só para criar drama, sem estar conectado com nada que veio antes, que contradiz personagens sem razão, que muda as regras do jogo no meio. Esses reveses quebram o encanto. A gente sente como traição por parte do roteiro. E uma história que trai o espectador sem motivo narrativo perde a confiança que tanto trabalhou para construir. Por isso que quando eu encontro uma história que sabe fazer o revés de forma honesta, que me surpreende, mas me faz dizer: "Ah, claro, deveria ter visto isso vir", eu fico com um carinho enorme por aquele trabalho. É uma promessa cumprida de um jeito que eu não esperava. E histórias que me surpreendem assim ficam com uma posição especial na memória. Vou falar agora de uma coisa que faz parte do torcer e que acho que a gente nunca vai admitir completamente: o prazer de ver o vilão quase vencer. Porque se o vilão é sempre perdedor, onde está o risco? Se você sabe que ele vai ser derrubado facilmente, para que torcer com tanta intensidade? O vilão que quase vence de vez, que chega perigosamente perto, que ameaça de uma forma que você genuinamente não sabe se o bem vai superar, esse vilão é necessário. E tem algo prazerosamente sombrio em assistir o vilão fazer uma jogada inteligente, em ver ele estar 10 passos à frente, em sentir aquele aperto no estômago de como vão sair dessa. Você tá, em parte, admirando a estratégia dele, mesmo enquanto o odeia. E esse conflito interno é fascinante. Você tá num estado de tensão constante, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa que pode acontecer significa que você não pode parar de assistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou comigo. O perigo de uma boa história é que ela te faz acreditar que tem consequências. É isso.
Histórias que têm consequências reais para os personagens, em que as escolhas importam, em que erros têm peso, em que nem tudo se resolve com facilidade. Essas histórias te fazem acreditar que algo real está em jogo. E quando você acredita que algo real está em jogo, você torce com seriedade. Você assiste com presença. Você está dentro, não apenas observando. Esse nível de engajamento, essa qualidade de atenção é rara na nossa vida cotidiana. Vivemos dispersos, dividindo foco, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas quando uma história é boa o suficiente, ela te recolhe toda. Você não está no celular. Você não está pensando no que precisa fazer amanhã. Você está completamente ali. E esse estado de presença total, que a meditação trabalha para alcançar com muita prática, uma boa história entrega de graça. Isso é parte do motivo pelo qual sair de uma boa história é tão difícil. Não é só o enredo, é a qualidade da atenção. E quando você para de assistir, você volta para a dispersão, para o celular, para o ruído mental. E aquele estado de presença era gostoso demais para largar. Então a gente vai para o próximo episódio. E para o próximo. E fica por mais tempo do que planejou, porque nenhum outro estado do dia te deu aquela qualidade de estar completamente presente. Entendo agora, olhando pelo ângulo da atenção, por que maratonar dramas pode ser, em certa medida, uma forma de meditação que ninguém nomeou assim ainda. Eu mencionei tudo isso porque foi com esse entendimento que fui montando o Drama Vício. Queria reunir histórias que te dessem esse estado, que fossem boas o suficiente para te pegar inteira, para te fazer torcer de verdade, para te manter presente. Se você busca isso, a resposta está no dramavicio.com. O link está fixado nos comentários. Chegando no final, quero fechar com algo que me importa dizer. Há uma inteligência enorme nas histórias que sabem como fazer a gente torcer. Não é manipulação no sentido negativo, é artesanato narrativo. É a habilidade de construir personagens que pareçam reais o suficiente para que a gente crie vínculo verdadeiro. E de criar situações que ativem instintos muito antigos de nós. Cuidar de quem conhecemos, resistir a quem ameaça, desejar que o justo prevaleça. Quando você torce por um personagem, você está exercendo empatia. Quando você odeia um vilão, você está exercendo senso de justiça. Quando você fica com o coração acelerado num momento de risco para alguém fictício, você está provando que é capaz de se importar além do seu círculo imediato, além das pessoas que você pode tocar. Essa capacidade é preciosa, e as boas histórias não só aproveitam ela, elas a treinam. Elas te tornam melhor em se importar. Então, da próxima vez que você se pegar conversando com a tela, implorando para um personagem fictício que faça a coisa certa, sorri. Você está fazendo exatamente o que as melhores histórias foram feitas para provocar. Você está torcendo. E torcer, quando é real, é uma das coisas mais humanas que existem. E quando você quiser torcer de novo, com tudo, o Drama Vício tá lá. Com histórias que merecem cada grito que você der sozinha no escuro. dramavicio.com. O link tá aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, já vou avisando. Se você é do tipo que ama essas minisséries, salva o link que tá fixado nos comentários ou entra direto em gramavicio.com, porque você vai querer voltar. Sério, dá uma espiada lá depois com calma, vê o que eu separei. Não precisa esperar o vídeo acabar. Tem uma coisa que eu faço quando tô assistindo um drama que me pega. Eu converso com a tela, em voz baixa, ou às vezes nem tão baixa, dependendo da hora e se tem alguém em casa. Não faz isso. Vai lá, fala pra ele. Não confia nessa mulher. Aí sim, aí sim. Como se os personagens pudessem me ouvir. Como se minha participação vocal, às 2 da manhã, no escuro, sozinha, fosse fazer alguma diferença no destino daquelas pessoas fictícias. E não faz diferença nenhuma. Mas eu faço do mesmo jeito. E você também faz. E essa é uma das coisas mais engraçadas e mais lindas que existe sobre a nossa relação com histórias. A gente torce. Com tudo. De verdade. Sabendo que é ficção. Esse vídeo é sobre a arte de torcer. E se você quer histórias que arranquem esse tipo de reação de você,
O link nos comentários te leva para o dramavício.com. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que a gente torce? O que faz um conjunto de palavras escritas por um roteirista, transformadas em atores numa tela, acionar dentro de nós esse instinto de partido, de time, de eu quero que esse daqui ganhe e que aquele ali perca? A resposta, eu acho, começa com identificação. A gente torce por quem se parece com a gente, ou com quem a gente quer ser, ou com quem representa algo que a gente valoriza. Mas vai além disso. A gente torce por quem a história posicionou pra gente torcer. E isso é um trabalho deliberado do roteirista. Construir a perspectiva do espectador de uma forma que você não perceba que foi construída, mas que sinta como instinto natural. Quando a história te apresenta um personagem de dentro para fora, te dando acesso aos pensamentos, às vulnerabilidades, aos sonhos, às feridas, você automaticamente cria um laço. Você a conhece de dentro. Você tem informação privilegiada sobre quem ela é. E quando alguém te conhece assim, você pertence ao time dela. Quando alguém de fora a ataca, é um ataque a alguém que você conhece e você reage. Agora contraste isso com o vilão, que geralmente é mostrado de fora para dentro. Você vê o que ele faz, vê os efeitos das ações dele, mas raramente tem acesso ao que pensa de verdade, ao que motivou. Essa assimetria de perspectiva é o que cria o time. Um lado você conhece por dentro, o outro você só vê por fora. Claro que você vai torcer pelo que você conhece, e os melhores roteiros brincam com isso. Às vezes te dão uma janelinha para dentro do vilão, suficiente para que você o entenda, talvez quase simpatize por um segundo. E aí a história faz ele agir de um jeito terrível logo em seguida, e você se sente traída pela sua própria quase simpatia. É brilhante esse jogo. E é ele que mantém o torcer complexo, não mecânico. Tem um tipo de torção específica que eu acho quase impossível de resistir. Torcer por alguém que não sabe que você existe, mas você sabe tudo sobre ela. Aquela personagem que está passando pela situação mais difícil da vida e não tem ideia de que do outro lado de uma tela tem alguém completamente investida no seu bem-estar. Essa assimetria é tocante. É quase um amor unilateral. Você se importa, ela não sabe. E quando ela finalmente encontra alguém dentro da história que se importa com ela da mesma forma que você, do lado de fora, se importa, a gente sente como se tivéssemos encontrado um representante. Agora, deixa eu falar de algo que eleva o torcer para outro nível: os obstáculos. Porque torcer por algo fácil não tem graça. Você precisa do obstáculo, precisa do risco, precisa da possibilidade real de que pode não dar certo. E as melhores histórias são especialistas em criar obstáculos que parecem genuinamente intransponíveis. Tem um obstáculo externo, que é o mais óbvio: família que se opõe, diferença social, rival que não vai desistir facilmente, segredo que pode destruir tudo se vier à tona. Esses são os obstáculos que a gente pode ver, que a gente identifica como inimigos e que alimentam a tensão de fora. Mas tem o obstáculo interno, que é o que mais me interessa: o medo do próprio personagem, a convicção errada que ele carrega sobre si mesmo, o hábito de se sabotar antes que alguém externo o machuque, a dificuldade de acreditar que merece algo bom. Esses obstáculos são invisíveis para quem está ao redor do personagem, mas você, de dentro, vê tudo. E você vai torcendo não apenas contra os inimigos de fora, mas contra os demônios internos do personagem, que podem ser mais destrutivos do que qualquer rival. Quando o personagem finalmente vence esse obstáculo interno, quando ele para de se sabotar, quando ele toma aquela decisão corajosa que exigiu atravessar o próprio medo, você fica orgulhosa de uma forma que não tem outra palavra. Não é só alívio de trama, é orgulho genuíno. E esse orgulho por alguém fictício é uma das experiências mais únicas e mais bonitas que o bom drama pode oferecer. Uma rápida menção: é por essas histórias que eu montei o Drama Vício. Se você quer histórias que ativem esse nível de investimento emocional, entra no dramavício.com, o link está aqui nos comentários, e explora com calma.
Agora continua, porque a gente tem muita coisa ainda para explorar. Quero falar do segundo personagem que mais me faz torcer, o amigo leal. Porque toda grande história tem um, e a gente subestima o quanto esses personagens sustentam a trama. O amigo leal não é o personagem principal, não tem o arco mais dramático, mas é quem tá ali quando o personagem principal desmorona. É quem diz a verdade quando todo mundo tá mentindo. É quem aparece sem ser chamado porque sentiu que estava na hora. Esses personagens me fazem chorar de uma forma diferente, porque eles representam um ideal de amizade que a gente deseja profundamente e que raramente encontra em sua forma mais pura na vida real. A amizade que não tem agenda, que não tem competição, que não vai embora quando fica difícil, que conhece você o suficiente para saber quando você precisa de conselho e quando precisa só de presença. Quando um amigo leal tem uma cena de lealdade, aquele momento em que ele escolhe ficar no lado difícil, quando seria muito mais fácil ir embora, eu fico com uma mistura de admiração e de saudade de algo que quero ter e que talvez não tenha com tanta pureza. E essa mistura é um dos sentimentos mais complexos e mais bonitos que uma história pode despertar. Vou falar agora de uma das táticas mais eficazes de drama que eu conheço e que te faz torcer de um jeito frenético: o quiproquo. Quando dois personagens estão em conflito ou mal se entendem por causa de uma informação errada que um deles tem e que você, do lado de fora, sabe ser falsa. Você sabe a verdade. Você viu o que aconteceu de verdade. E você está assistindo dois personagens que você ama se machucando mutuamente por causa de um engano que poderia ser resolvido com uma conversa honesta, que simplesmente não acontece. É a coisa mais frustrante e mais deliciosa ao mesmo tempo. Você fica ali implorando para que alguém finalmente diga a verdade. Você já sabe como isso vai se resolver, e ainda assim não consegue descansar enquanto não acontece. Porque enquanto o quiprocó durar, há dor desnecessária sendo gerada, e você torce com urgência para que acabe. E quando acaba, quando a verdade finalmente chega e o mal-entendido se dissolve, o alívio é enorme. Mas às vezes já tem dano feito. E ver os personagens lidar com o dano de um conflito que não precisava ter acontecido, com a tristeza compartilhada do tempo perdido, é uma dor muito específica e muito real, mesmo sendo ficção. Deixa eu falar de outro elemento que faz a gente torcer de um jeito muito particular. A personagem que tá errada, mas por razões compreensíveis. Porque as histórias mais ricas não têm um lado absolutamente certo e um lado absolutamente errado. Tem dois lados que tomaram decisões baseadas nas informações que tinham, nas feridas que carregavam, nos medos que os guiavam. E às vezes os dois lados erram. E você tá do lado dos dois, e entende os dois, e sofre pelos dois. Isso é narrativa madura. Não é para todo tipo de história, mas quando aparece, eleva a conversa. Porque força você a sair da confortável posição de torcer pelo bem contra o mal e entrar num território de cinza, em que você precisa sentar com o desconforto de não saber completamente de qual lado está. E esse desconforto, quando bem conduzido, produz histórias que ficam na cabeça da gente por muito tempo depois que os créditos subiram. Eu quero falar agora do revés, que é o momento em que a história puxa o tapete de um jeito que você não esperava. Quando tudo estava indo bem, quando você estava achando que a história ia seguir um caminho previsível, então algo acontece que muda tudo. Uma revelação, uma perda, uma chegada, um recuo, e você fica ali, meio atordoada, recalculando tudo. O revés bom tem uma característica: ele é inevitável em retrospecto, mas surpreendente no momento. Quando acontece, você primeiro fica chocada. Então você pensa um pouco e percebe que havia sinais, que o roteiro plantou aquilo com cuidado, que se você tivesse prestado atenção em determinados detalhes, poderia ter chegado lá antes. E isso, em vez de frustrar, te faz admirar a construção, porque você foi enganada de forma justa. O revés ruim é o que não tem raiz, que parece criado só para criar drama, sem estar conectado com nada que veio antes, que contradiz personagens sem razão, que muda as regras do jogo no meio.
Esses reveses quebram o encanto. A gente sente como traição por parte do roteiro. E uma história que trai o espectador sem motivo narrativo perde a confiança que tanto trabalhou para construir. Por isso que quando eu encontro uma história que sabe fazer o revés de forma honesta, que me surpreende, mas me faz dizer: "Ah, claro, deveria ter visto isso vir", eu fico com um carinho enorme por aquele trabalho. É uma promessa cumprida de um jeito que eu não esperava. E histórias que me surpreendem assim ficam com uma posição especial na memória. Vou falar agora de uma coisa que faz parte do torcer e que acho que a gente nunca vai admitir completamente: o prazer de ver o vilão quase vencer. Porque se o vilão é sempre perdedor, onde está o risco? Se você sabe que ele vai ser derrubado facilmente, para que torcer com tanta intensidade? O vilão que quase vence de vez, que chega perigosamente perto, que ameaça de uma forma que você genuinamente não sabe se o bem vai superar, esse vilão é necessário. E tem algo prazerosamente sombrio em assistir o vilão fazer uma jogada inteligente, em ver ele estar 10 passos à frente, em sentir aquele aperto no estômago de como vão sair dessa. Você tá, em parte, admirando a estratégia dele, mesmo enquanto o odeia. E esse conflito interno é fascinante. Você tá num estado de tensão constante, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa que pode acontecer significa que você não pode parar de assistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou comigo. O perigo de uma boa história é que ela te faz acreditar que tem consequências. É isso. Histórias que têm consequências reais para os personagens, em que as escolhas importam, em que erros têm peso, em que nem tudo se resolve com facilidade, essas histórias te fazem acreditar que algo real está em jogo. E quando você acredita que algo real está em jogo, você torce com seriedade. Você assiste com presença. Você está dentro, não apenas observando. Esse nível de engajamento, essa qualidade de atenção é rara na nossa vida cotidiana. Vivemos dispersos, dividindo foco, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas quando uma história é boa o suficiente, ela te recolhe toda. Você não está no celular. Você não está pensando no que precisa fazer amanhã. Você está completamente ali. E esse estado de presença total, que a meditação trabalha para alcançar com muita prática, uma boa história entrega de graça. Isso é parte do motivo pelo qual sair de uma boa história é tão difícil. Não é só o enredo, é a qualidade da atenção. E quando você para de assistir, você volta para a dispersão, para o celular, para o ruído mental. E aquele estado de presença era gostoso demais para largar. Então a gente vai para o próximo episódio. E para o próximo. E fica por mais tempo do que planejou, porque nenhum outro estado do dia te deu aquela qualidade de estar completamente presente. Entendo agora, olhando pelo ângulo da atenção, por que maratonar dramas pode ser, em certa medida, uma forma de meditação que ninguém nomeou assim ainda. Eu mencionei tudo isso porque foi com esse entendimento que fui montando o Drama Vício. Queria reunir histórias que te dessem esse estado, que fossem boas o suficiente para te pegar inteira, para te fazer torcer de verdade, para te manter presente. Se você busca isso, a resposta está no dramavicio.com. O link está fixado nos comentários. Chegando no final, quero fechar com algo que me importa dizer. Há uma inteligência enorme nas histórias que sabem como fazer a gente torcer. Não é manipulação no sentido negativo, é artesanato narrativo. É a habilidade de construir personagens que pareçam reais o suficiente para que a gente crie vínculo verdadeiro. E de criar situações que ativem instintos muito antigos de nós. Cuidar de quem conhecemos, resistir a quem ameaça, desejar que o justo prevaleça. Quando você torce por um personagem, você está exercendo empatia. Quando você odeia um vilão, você está exercendo senso de justiça. Quando você fica com o coração acelerado num momento de risco para alguém fictício, você está provando que é capaz de se importar além do seu círculo imediato, além das pessoas que você pode tocar. Essa capacidade é preciosa, e as boas histórias não só aproveitam ela, elas a treinam. Elas te tornam melhor em se importar. Então, da próxima vez que você se pegar conversando com a tela,
implorando para um personagem fictício que faça a coisa certa, sorri. Você está fazendo exatamente o que as melhores histórias foram feitas para provocar. Você está torcendo. E torcer, quando é real, é uma das coisas mais humanas que existem. E quando você quiser torcer de novo, com tudo, o Drama Vício tá lá. Com histórias que merecem cada grito que você der sozinha no escuro. dramavício.com. O link tá aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, já vou avisando. Se você é do tipo que ama essas minisséries, salva o link que tá fixado nos comentários ou entra direto em gramavício.com, porque você vai querer voltar. Sério, dá uma espiada lá depois com calma, vê o que eu separei. Não precisa esperar o vídeo acabar. Tem uma coisa que eu faço quando tô assistindo um drama que me pega. Eu converso com a tela, em voz baixa ou às vezes nem tão baixa, dependendo da hora e se tem alguém em casa. Não faz isso. Vai lá, fala pra ele. Não confia nessa mulher. Aí sim, aí sim. Como se os personagens pudessem me ouvir. Como se minha participação vocal, às 2 da manhã, no escuro, sozinha, fosse fazer alguma diferença no destino daquelas pessoas fictícias. E não faz diferença nenhuma. Mas eu faço do mesmo jeito. E você também faz. E essa é uma das coisas mais engraçadas e mais lindas que existe sobre a nossa relação com histórias. A gente torce. Com tudo. De verdade. Sabendo que é ficção. Esse vídeo é sobre a arte de torcer. E se você quer histórias que arranquem esse tipo de reação de você, o link nos comentários te leva para o dramavício.com. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que a gente torce? O que faz um conjunto de palavras escritas por um roteirista, transformadas em atores numa tela, acionar dentro de nós esse instinto de partido, de time, de eu quero que esse daqui ganhe e que aquele ali perca? A resposta, eu acho, começa com identificação. A gente torce por quem se parece com a gente, ou com quem a gente quer ser, ou com quem representa algo que a gente valoriza. Mas vai além disso. A gente torce por quem a história posicionou pra gente torcer. E isso é um trabalho deliberado do roteirista. Construir a perspectiva do espectador de uma forma que você não perceba que foi construída, mas que sinta como instinto natural. Quando a história te apresenta um personagem de dentro para fora, te dando acesso aos pensamentos, às vulnerabilidades, aos sonhos, às feridas, você automaticamente cria um laço. Você a conhece de dentro. Você tem informação privilegiada sobre quem ela é. E quando alguém te conhece assim, você pertence ao time dela. Quando alguém de fora a ataca, é um ataque a alguém que você conhece e você reage. Agora contraste isso com o vilão, que geralmente é mostrado de fora para dentro. Você vê o que ele faz, vê os efeitos das ações dele, mas raramente tem acesso ao que pensa de verdade, ao que motivou. Essa assimetria de perspectiva é o que cria o time. Um lado você conhece por dentro, o outro você só vê por fora. Claro que você vai torcer pelo que você conhece. E os melhores roteiros brincam com isso. Às vezes te dão uma janelinha para dentro do vilão, suficiente para que você o entenda, talvez quase simpatize por um segundo. E aí a história faz ele agir de um jeito terrível logo em seguida, e você se sente traída pela sua própria quase simpatia. É brilhante esse jogo. E é ele que mantém o torcer complexo, não mecânico. Tem um tipo de torção específica que eu acho quase impossível de resistir. Torcer por alguém que não sabe que você existe, mas você sabe tudo sobre ela. Aquela personagem que está passando pela situação mais difícil da vida e não tem ideia de que do outro lado de uma tela tem alguém completamente investida no seu bem-estar. Essa assimetria é tocante. É quase um amor unilateral. Você se importa, ela não sabe. E quando ela finalmente encontra alguém dentro da história que se importa com ela da mesma forma que você, do lado de fora, se importa, a gente sente como se tivéssemos encontrado um representante. Agora, deixa eu falar de algo que eleva o torcer para outro nível: os obstáculos. Porque torcer por algo fácil não tem graça.
Você precisa do obstáculo, precisa do risco, precisa da possibilidade real de que pode não dar certo. E as melhores histórias são especialistas em criar obstáculos que parecem genuinamente intransponíveis. Tem um obstáculo externo, que é o mais óbvio. Família que se opõe, diferença social, rival que não vai desistir facilmente, segredo que pode destruir tudo se vier à tona. Esses são os obstáculos que a gente pode ver, que a gente identifica como inimigos e que alimentam a tensão de fora. Mas tem o obstáculo interno, que é o que mais me interessa. O medo do próprio personagem. A convicção errada que ele carrega sobre si mesmo. O hábito de se sabotar antes que alguém externo o machuque. A dificuldade de acreditar que merece algo bom. Esses obstáculos são invisíveis para quem está ao redor do personagem, mas você, de dentro, vê tudo. E você vai torcendo não apenas contra os inimigos de fora, mas contra os demônios internos do personagem, que podem ser mais destrutivos do que qualquer rival. Quando o personagem finalmente vence esse obstáculo interno, quando ele para de se sabotar, quando ele toma aquela decisão corajosa que exigiu atravessar o próprio medo, você fica orgulhosa de uma forma que não tem outra palavra. Não é só alívio de trama, é orgulho genuíno. E esse orgulho por alguém fictício é uma das experiências mais únicas e mais bonitas que o bom drama pode oferecer. Uma rápida menção: é por essas histórias que eu montei o Drama Vício. Se você quer histórias que ativem esse nível de investimento emocional, entra no dramavicio.com, o link está aqui nos comentários, e explora com calma. Agora continua, porque a gente tem muita coisa ainda para explorar. Quero falar do segundo personagem que mais me faz torcer, o amigo leal. Porque toda grande história tem um, e a gente subestima o quanto esses personagens sustentam a trama. O amigo leal não é o personagem principal, não tem o arco mais dramático, mas é quem tá ali quando o personagem principal desmorona. É quem diz a verdade quando todo mundo tá mentindo. É quem aparece sem ser chamado porque sentiu que estava na hora. Esses personagens me fazem chorar de uma forma diferente, porque eles representam um ideal de amizade que a gente deseja profundamente e que raramente encontra em sua forma mais pura na vida real. A amizade que não tem agenda, que não tem competição, que não vai embora quando fica difícil, que conhece você o suficiente para saber quando você precisa de conselho e quando precisa só de presença. Quando um amigo leal tem uma cena de lealdade, aquele momento em que ele escolhe ficar no lado difícil, quando seria muito mais fácil ir embora, eu fico com uma mistura de admiração e de saudade de algo que quero ter e que talvez não tenha com tanta pureza. E essa mistura é um dos sentimentos mais complexos e mais bonitos que uma história pode despertar. Vou falar agora de uma das táticas mais eficazes de drama que eu conheço e que te faz torcer de um jeito frenético: o quiproquo. Quando dois personagens estão em conflito ou mal se entendem por causa de uma informação errada que um deles tem e que você, do lado de fora, sabe ser falsa. Você sabe a verdade. Você viu o que aconteceu de verdade. E você está assistindo dois personagens que você ama se machucando mutuamente por causa de um engano que poderia ser resolvido com uma conversa honesta, que simplesmente não acontece. É a coisa mais frustrante e mais deliciosa ao mesmo tempo. Você fica ali implorando para que alguém finalmente diga a verdade. Você já sabe como isso vai se resolver, e ainda assim não consegue descansar enquanto não acontece. Porque enquanto o quiprocó durar, há dor desnecessária sendo gerada, e você torce com urgência para que acabe. E quando acaba, quando a verdade finalmente chega e o mal-entendido se dissolve, o alívio é enorme. Mas às vezes já tem dano feito. E ver os personagens lidar com o dano de um conflito que não precisava ter acontecido, com a tristeza compartilhada do tempo perdido, é uma dor muito específica e muito real, mesmo sendo ficção. Deixa eu falar de outro elemento que faz a gente torcer de um jeito muito particular. A personagem que tá errada, mas por razões compreensíveis. Porque as histórias mais ricas não têm um lado absolutamente certo e um lado absolutamente errado. Tem dois lados que tomaram decisões baseadas nas informações que tinham,
nas feridas que carregavam, nos medos que os guiavam. E às vezes os dois lados erram. E você tá do lado dos dois, e entende os dois, e sofre pelos dois. Isso é narrativa madura. Não é para todo tipo de história, mas quando aparece, eleva a conversa. Porque força você a sair da confortável posição de torcer pelo bem contra o mal e entrar num território de cinza, em que você precisa sentar com o desconforto de não saber completamente de qual lado está. E esse desconforto, quando bem conduzido, produz histórias que ficam na cabeça da gente por muito tempo depois que os créditos subiram. Eu quero falar agora do revés, que é o momento em que a história puxa o tapete de um jeito que você não esperava. Quando tudo estava indo bem, quando você estava achando que a história ia seguir um caminho previsível, então algo acontece que muda tudo. Uma revelação, uma perda, uma chegada, um recuo, e você fica ali, meio atordoada, recalculando tudo. O revés bom tem uma característica: ele é inevitável em retrospecto, mas surpreendente no momento. Quando acontece, você primeiro fica chocada. Então você pensa um pouco e percebe que havia sinais, que o roteiro plantou aquilo com cuidado, que se você tivesse prestado atenção em determinados detalhes, poderia ter chegado lá antes. E isso, em vez de frustrar, te faz admirar a construção, porque você foi enganada de forma justa. O revés ruim é o que não tem raiz, que parece criado só para criar drama, sem estar conectado com nada que veio antes, que contradiz personagens sem razão, que muda as regras do jogo no meio. Esses reveses quebram o encanto. A gente sente como traição por parte do roteiro. E uma história que trai o espectador sem motivo narrativo perde a confiança que tanto trabalhou para construir. Por isso que quando eu encontro uma história que sabe fazer o revés de forma honesta, que me surpreende, mas me faz dizer: "Ah, claro, deveria ter visto isso vir", eu fico com um carinho enorme por aquele trabalho. É uma promessa cumprida de um jeito que eu não esperava. E histórias que me surpreendem assim ficam com uma posição especial na memória. Vou falar agora de uma coisa que faz parte do torcer e que acho que a gente nunca vai admitir completamente: o prazer de ver o vilão quase vencer. Porque se o vilão é sempre perdedor, onde está o risco? Se você sabe que ele vai ser derrubado facilmente, para que torcer com tanta intensidade? O vilão que quase vence de vez, que chega perigosamente perto, que ameaça de uma forma que você genuinamente não sabe se o bem vai superar, esse vilão é necessário. E tem algo prazerosamente sombrio em assistir o vilão fazer uma jogada inteligente, em ver ele estar 10 passos à frente, em sentir aquele aperto no estômago de como vão sair dessa. Você tá, em parte, admirando a estratégia dele, mesmo enquanto o odeia. E esse conflito interno é fascinante. Você tá num estado de tensão constante, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa que pode acontecer significa que você não pode parar de assistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou comigo. O perigo de uma boa história é que ela te faz acreditar que tem consequências. É isso. Histórias que têm consequências reais para os personagens, em que as escolhas importam, em que erros têm peso, em que nem tudo se resolve com facilidade, essas histórias te fazem acreditar que algo real está em jogo. E quando você acredita que algo real está em jogo, você torce com seriedade. Você assiste com presença. Você está dentro, não apenas observando. Esse nível de engajamento, essa qualidade de atenção é rara na nossa vida cotidiana. Vivemos dispersos, dividindo foco, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas quando uma história é boa o suficiente, ela te recolhe toda. Você não está no celular. Você não está pensando no que precisa fazer amanhã. Você está completamente ali. E esse estado de presença total, que a meditação trabalha para alcançar com muita prática, uma boa história entrega de graça. Isso é parte do motivo pelo qual sair de uma boa história é tão difícil. Não é só o enredo, é a qualidade da atenção. E quando você para de assistir, você volta para a dispersão, para o celular, para o ruído mental. E aquele estado de presença era gostoso demais para largar. Então a gente vai para o próximo episódio.
e pro próximo. E fica por mais tempo do que planejou, porque nenhum outro estado do dia te deu aquela qualidade de estar completamente presente. Entendo agora, olhando pelo ângulo da atenção, por que maratonar dramas pode ser, em certa medida, uma forma de meditação que ninguém nomeou assim ainda. Eu mencionei tudo isso porque foi com esse entendimento que fui montando o Drama Vício. Queria reunir histórias que te dessem esse estado, que fossem boas o suficiente para te pegar inteira, para te fazer torcer de verdade, para te manter presente. Se você busca isso, a resposta está no dramavício.com. O link está fixado nos comentários. Chegando no final, quero fechar com algo que me importa dizer. Há uma inteligência enorme nas histórias que sabem como fazer a gente torcer. Não é manipulação no sentido negativo, é artesanato narrativo. É a habilidade de construir personagens que pareçam reais o suficiente para que a gente crie vínculo verdadeiro. E de criar situações que ativem instintos muito antigos de nós. Cuidar de quem conhecemos, resistir a quem ameaça, desejar que o justo prevaleça. Quando você torce por um personagem, você está exercendo empatia. Quando você odeia um vilão, você está exercendo senso de justiça. Quando você fica com o coração acelerado num momento de risco para alguém fictício, você está provando que é capaz de se importar além do seu círculo imediato, além das pessoas que você pode tocar. Essa capacidade é preciosa, e as boas histórias não só aproveitam ela, elas a treinam. Elas te tornam melhor em se importar. Então, da próxima vez que você se pegar conversando com a tela, implorando para um personagem fictício que faça a coisa certa, sorri. Você está fazendo exatamente o que as melhores histórias foram feitas para provocar. Você está torcendo. E torcer, quando é real, é uma das coisas mais humanas que existem. E quando você quiser torcer de novo, com tudo, o Drama Vício tá lá. Com histórias que merecem cada grito que você der sozinha no escuro. dramavício.com. O link tá aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, já vou avisando. Se você é do tipo que ama essas minisséries, salva o link que tá fixado nos comentários ou entra direto em gramavício.com, porque você vai querer voltar. Sério, dá uma espiada lá depois com calma, vê o que eu separei. Não precisa esperar o vídeo acabar. Tem uma coisa que eu faço quando tô assistindo um drama que me pega. Eu converso com a tela, em voz baixa, ou às vezes nem tão baixa, dependendo da hora e se tem alguém em casa. Não faz isso. Vai lá, fala pra ele. Não confia nessa mulher. Aí sim, aí sim. Como se os personagens pudessem me ouvir. Como se minha participação vocal, às 2 da manhã, no escuro, sozinha, fosse fazer alguma diferença no destino daquelas pessoas fictícias. E não faz diferença nenhuma. Mas eu faço do mesmo jeito. E você também faz. E essa é uma das coisas mais engraçadas e mais lindas que existe sobre a nossa relação com histórias. A gente torce. Com tudo. De verdade. Sabendo que é ficção. Esse vídeo é sobre a arte de torcer. E se você quer histórias que arranquem esse tipo de reação de você, o link nos comentários te leva para o dramavício.com. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que a gente torce? O que faz um conjunto de palavras escritas por um roteirista, transformadas em atores numa tela, acionar dentro de nós esse instinto de partido, de time, de eu quero que esse daqui ganhe e que aquele ali perca? A resposta, eu acho, começa com identificação. A gente torce por quem se parece com a gente, ou com quem a gente quer ser, ou com quem representa algo que a gente valoriza. Mas vai além disso. A gente torce por quem a história posicionou pra gente torcer. E isso é um trabalho deliberado do roteirista. Construir a perspectiva do espectador de uma forma que você não perceba que foi construída, mas que sinta como instinto natural. Quando a história te apresenta um personagem de dentro para fora, te dando acesso aos pensamentos, às vulnerabilidades, aos sonhos, às feridas, você automaticamente cria um laço. Você a conhece de dentro. Você tem informação privilegiada sobre quem ela é. E quando alguém te conhece assim, você pertence ao time dela. Quando alguém de fora a ataca, é um ataque a alguém que você conhece. E você reage.
Agora contraste isso com o vilão, que geralmente é mostrado de fora para dentro. Você vê o que ele faz, vê os efeitos das ações dele, mas raramente tem acesso ao que pensa de verdade, ao que motivou. Essa assimetria de perspectiva é o que cria o time. Um lado você conhece por dentro, o outro você só vê por fora. Claro que você vai torcer pelo que você conhece, e os melhores roteiros brincam com isso. Às vezes te dão uma janelinha para dentro do vilão, suficiente para que você o entenda, talvez quase simpatize por um segundo. E aí a história faz ele agir de um jeito terrível logo em seguida, e você se sente traída pela sua própria quase simpatia. É brilhante esse jogo. E é ele que mantém o torcer complexo, não mecânico. Tem um tipo de torção específica que eu acho quase impossível de resistir. Torcer por alguém que não sabe que você existe, mas você sabe tudo sobre ela. Aquela personagem que está passando pela situação mais difícil da vida e não tem ideia de que do outro lado de uma tela tem alguém completamente investida no seu bem-estar. Essa assimetria é tocante. É quase um amor unilateral. Você se importa, ela não sabe. E quando ela finalmente encontra alguém dentro da história que se importa com ela da mesma forma que você, do lado de fora, se importa, a gente sente como se tivéssemos encontrado um representante. Agora, deixa eu falar de algo que eleva o torcer para outro nível: os obstáculos. Porque torcer por algo fácil não tem graça. Você precisa do obstáculo, precisa do risco, precisa da possibilidade real de que pode não dar certo. E as melhores histórias são especialistas em criar obstáculos que parecem genuinamente intransponíveis. Tem um obstáculo externo, que é o mais óbvio: família que se opõe, diferença social, rival que não vai desistir facilmente, segredo que pode destruir tudo se vier à tona. Esses são os obstáculos que a gente pode ver, que a gente identifica como inimigos e que alimentam a tensão de fora. Mas tem o obstáculo interno, que é o que mais me interessa: o medo do próprio personagem, a convicção errada que ele carrega sobre si mesmo, o hábito de se sabotar antes que alguém externo o machuque, a dificuldade de acreditar que merece algo bom. Esses obstáculos são invisíveis para quem está ao redor do personagem, mas você, de dentro, vê tudo. E você vai torcendo não apenas contra os inimigos de fora, mas contra os demônios internos do personagem, que podem ser mais destrutivos do que qualquer rival. Quando o personagem finalmente vence esse obstáculo interno, quando ele para de se sabotar, quando ele toma aquela decisão corajosa que exigiu atravessar o próprio medo, você fica orgulhosa de uma forma que não tem outra palavra. Não é só alívio de trama, é orgulho genuíno. E esse orgulho por alguém fictício é uma das experiências mais únicas e mais bonitas que o bom drama pode oferecer. Uma rápida menção: é por essas histórias que eu montei o Drama Vício. Se você quer histórias que ativem esse nível de investimento emocional, entra no dramavicio.com, o link está aqui nos comentários, e explora com calma. Agora continua, porque a gente tem muita coisa ainda para explorar. Quero falar do segundo personagem que mais me faz torcer: o amigo leal. Porque toda grande história tem um, e a gente subestima o quanto esses personagens sustentam a trama. O amigo leal não é o personagem principal, não tem o arco mais dramático, mas é quem tá ali quando o personagem principal desmorona. É quem diz a verdade quando todo mundo tá mentindo. É quem aparece sem ser chamado porque sentiu que estava na hora. Esses personagens me fazem chorar de uma forma diferente, porque eles representam um ideal de amizade que a gente deseja profundamente e que raramente encontra em sua forma mais pura na vida real. A amizade que não tem agenda, que não tem competição, que não vai embora quando fica difícil, que conhece você o suficiente para saber quando você precisa de conselho e quando precisa só de presença. Quando um amigo leal tem uma cena de lealdade, aquele momento em que ele escolhe ficar no lado difícil, quando seria muito mais fácil ir embora, eu fico com uma mistura de admiração e de saudade de algo que quero ter e que talvez não tenha com tanta pureza.
E essa mistura é um dos sentimentos mais complexos e mais bonitos que uma história pode despertar. Vou falar agora de uma das táticas mais eficazes de drama que eu conheço e que te faz torcer de um jeito frenético: o quiproquo. Quando dois personagens estão em conflito ou mal se entendem por causa de uma informação errada que um deles tem e que você, do lado de fora, sabe ser falsa. Você sabe a verdade. Você viu o que aconteceu de verdade. E você está assistindo dois personagens que você ama se machucando mutuamente por causa de um engano que poderia ser resolvido com uma conversa honesta, que simplesmente não acontece. É a coisa mais frustrante e mais deliciosa ao mesmo tempo. Você fica ali implorando para que alguém finalmente diga a verdade. Você já sabe como isso vai se resolver, e ainda assim não consegue descansar enquanto não acontece. Porque enquanto o quiprocó durar, há dor desnecessária sendo gerada, e você torce com urgência para que acabe. E quando acaba, quando a verdade finalmente chega e o mal-entendido se dissolve, o alívio é enorme. Mas às vezes já tem dano feito. E ver os personagens lidar com o dano de um conflito que não precisava ter acontecido, com a tristeza compartilhada do tempo perdido, é uma dor muito específica e muito real, mesmo sendo ficção. Deixa eu falar de outro elemento que faz a gente torcer de um jeito muito particular. A personagem que tá errada, mas por razões compreensíveis. Porque as histórias mais ricas não têm um lado absolutamente certo e um lado absolutamente errado. Tem dois lados que tomaram decisões baseadas nas informações que tinham, nas feridas que carregavam, nos medos que os guiavam. E às vezes os dois lados erram. E você tá do lado dos dois, e entende os dois, e sofre pelos dois. Isso é narrativa madura. Não é para todo tipo de história, mas quando aparece, eleva a conversa. Porque força você a sair da confortável posição de torcer pelo bem contra o mal e entrar num território de cinza, em que você precisa sentar com o desconforto de não saber completamente de qual lado está. E esse desconforto, quando bem conduzido, produz histórias que ficam na cabeça da gente por muito tempo depois que os créditos subiram. Eu quero falar agora do revés, que é o momento em que a história puxa o tapete de um jeito que você não esperava. Quando tudo estava indo bem, quando você estava achando que a história ia seguir um caminho previsível, então algo acontece que muda tudo. Uma revelação, uma perda, uma chegada, um recuo, e você fica ali, meio atordoada, recalculando tudo. O revés bom tem uma característica: ele é inevitável em retrospecto, mas surpreendente no momento. Quando acontece, você primeiro fica chocada. Então você pensa um pouco e percebe que havia sinais, que o roteiro plantou aquilo com cuidado, que se você tivesse prestado atenção em determinados detalhes, poderia ter chegado lá antes. E isso, em vez de frustrar, te faz admirar a construção, porque você foi enganada de forma justa. O revés ruim é o que não tem raiz, que parece criado só para criar drama, sem estar conectado com nada que veio antes, que contradiz personagens sem razão, que muda as regras do jogo no meio. Esses reveses quebram o encanto. A gente sente como traição por parte do roteiro. E uma história que trai o espectador sem motivo narrativo perde a confiança que tanto trabalhou para construir. Por isso que quando eu encontro uma história que sabe fazer o revés de forma honesta, que me surpreende, mas me faz dizer: "Ah, claro, deveria ter visto isso vir", eu fico com um carinho enorme por aquele trabalho. É uma promessa cumprida de um jeito que eu não esperava. E histórias que me surpreendem assim ficam com uma posição especial na memória. Vou falar agora de uma coisa que faz parte do torcer e que acho que a gente nunca vai admitir completamente: o prazer de ver o vilão quase vencer. Porque se o vilão é sempre perdedor, onde está o risco? Se você sabe que ele vai ser derrubado facilmente, para que torcer com tanta intensidade? O vilão que quase vence de vez, que chega perigosamente perto, que ameaça de uma forma que você genuinamente não sabe se o bem vai superar, esse vilão é necessário. E tem algo prazerosamente sombrio em assistir o vilão fazer uma jogada inteligente, em ver ele estar 10 passos à frente, em sentir aquele aperto no estômago de
como vão sair dessa. Você está, em parte, admirando a estratégia dele, mesmo enquanto o odeia. E esse conflito interno é fascinante. Você está num estado de tensão constante, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa que pode acontecer significa que você não pode parar de assistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou comigo. O perigo de uma boa história é que ela te faz acreditar que tem consequências. É isso. Histórias que têm consequências reais para os personagens, em que as escolhas importam, em que erros têm peso, em que nem tudo se resolve com facilidade. Essas histórias te fazem acreditar que algo real está em jogo. E quando você acredita que algo real está em jogo, você torce com seriedade. Você assiste com presença. Você está dentro, não apenas observando. Esse nível de engajamento, essa qualidade de atenção é rara na nossa vida cotidiana. Vivemos dispersos, dividindo foco, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas quando uma história é boa o suficiente, ela te recolhe toda. Você não está no celular. Você não está pensando no que precisa fazer amanhã. Você está completamente ali. E esse estado de presença total, que a meditação trabalha para alcançar com muita prática, uma boa história entrega de graça. Isso é parte do motivo pelo qual sair de uma boa história é tão difícil. Não é só o enredo, é a qualidade da atenção. E quando você para de assistir, você volta para a dispersão, para o celular, para o ruído mental. E aquele estado de presença era gostoso demais para largar. Então a gente vai para o próximo episódio. E para o próximo. E fica por mais tempo do que planejou, porque nenhum outro estado do dia te deu aquela qualidade de estar completamente presente. Entendo agora, olhando pelo ângulo da atenção, por que maratonar dramas pode ser, em certa medida, uma forma de meditação que ninguém nomeou assim ainda. Eu mencionei tudo isso porque foi com esse entendimento que fui montando o Drama Vício. Queria reunir histórias que te dessem esse estado, que fossem boas o suficiente para te pegar inteira, para te fazer torcer de verdade, para te manter presente. Se você busca isso, a resposta está no dramavicio.com. O link está fixado nos comentários. Chegando no final, quero fechar com algo que me importa dizer. Há uma inteligência enorme nas histórias que sabem como fazer a gente torcer. Não é manipulação no sentido negativo, é artesanato narrativo. É a habilidade de construir personagens que pareçam reais o suficiente para que a gente crie vínculo verdadeiro. E de criar situações que ativem instintos muito antigos de nós. Cuidar de quem conhecemos, resistir a quem ameaça, desejar que o justo prevaleça. Quando você torce por um personagem, você está exercendo empatia. Quando você odeia um vilão, você está exercendo senso de justiça. Quando você fica com o coração acelerado num momento de risco para alguém fictício, você está provando que é capaz de se importar além do seu círculo imediato, além das pessoas que você pode tocar. Essa capacidade é preciosa, e as boas histórias não só aproveitam ela, elas a treinam. Elas te tornam melhor em se importar. Então, da próxima vez que você se pegar conversando com a tela, implorando para um personagem fictício que faça a coisa certa, sorri. Você está fazendo exatamente o que as melhores histórias foram feitas para provocar. Você está torcendo. E torcer, quando é real, é uma das coisas mais humanas que existem. E quando você quiser torcer de novo, com tudo, o Drama Vício tá lá. Com histórias que merecem cada grito que você der sozinha no escuro. dramavicio.com. O link tá aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, já vou avisando. Se você é do tipo que ama essas minisséries, salva o link que tá fixado nos comentários ou entra direto em gramavicio.com, porque você vai querer voltar. Sério, dá uma espiada lá depois com calma, vê o que eu separei. Não precisa esperar o vídeo acabar. Tem uma coisa que eu faço quando tô assistindo um drama que me pega. Eu converso com a tela, em voz baixa, ou às vezes nem tão baixa, dependendo da hora e se tem alguém em casa. Não faz isso. Vai lá, fala pra ele. Não confia nessa mulher. Aí sim, aí sim. Como se os personagens pudessem me ouvir. Como se minha participação vocal, às 2 da manhã, no escuro, sozinha,
fosse fazer alguma diferença no destino daquelas pessoas fictícias. E não faz diferença nenhuma, mas eu faço do mesmo jeito. E você também faz. E essa é uma das coisas mais engraçadas e mais lindas que existe sobre a nossa relação com histórias. A gente torce. Com tudo. De verdade. Sabendo que é ficção. Esse vídeo é sobre a arte de torcer. E se você quer histórias que arranquem esse tipo de reação de você, o link nos comentários te leva para o dramavício.com. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que a gente torce? O que faz um conjunto de palavras escritas por um roteirista, transformadas em atores numa tela, acionar dentro de nós esse instinto de partido, de time, de eu quero que esse daqui ganhe e que aquele ali perca? A resposta, eu acho, começa com identificação. A gente torce por quem se parece com a gente, ou com quem a gente quer ser, ou com quem representa algo que a gente valoriza. Mas vai além disso. A gente torce por quem a história posicionou pra gente torcer. E isso é um trabalho deliberado do roteirista. Construir a perspectiva do espectador de uma forma que você não perceba que foi construída, mas que sinta como instinto natural. Quando a história te apresenta um personagem de dentro para fora, te dando acesso aos pensamentos, às vulnerabilidades, aos sonhos, às feridas, você automaticamente cria um laço. Você a conhece de dentro. Você tem informação privilegiada sobre quem ela é. E quando alguém te conhece assim, você pertence ao time dela. Quando alguém de fora a ataca, é um ataque a alguém que você conhece e você reage. Agora contraste isso com o vilão, que geralmente é mostrado de fora para dentro. Você vê o que ele faz, vê os efeitos das ações dele, mas raramente tem acesso ao que pensa de verdade, ao que motivou. Essa assimetria de perspectiva é o que cria o time. Um lado você conhece por dentro, o outro você só vê por fora. Claro que você vai torcer pelo que você conhece. E os melhores roteiros brincam com isso. Às vezes te dão uma janelinha para dentro do vilão, suficiente para que você o entenda, talvez quase simpatize por um segundo. E aí a história faz ele agir de um jeito terrível logo em seguida, e você se sente traída pela sua própria quase simpatia. É brilhante esse jogo. E é ele que mantém o torcer complexo, não mecânico. Tem um tipo de torção específica que eu acho quase impossível de resistir. Torcer por alguém que não sabe que você existe, mas você sabe tudo sobre ela. Aquela personagem que está passando pela situação mais difícil da vida e não tem ideia de que do outro lado de uma tela tem alguém completamente investida no seu bem-estar. Essa assimetria é tocante. É quase um amor unilateral. Você se importa, ela não sabe. E quando ela finalmente encontra alguém dentro da história que se importa com ela da mesma forma que você, do lado de fora, se importa, a gente sente como se tivéssemos encontrado um representante. Agora, deixa eu falar de algo que eleva o torcer para outro nível: os obstáculos. Porque torcer por algo fácil não tem graça. Você precisa do obstáculo, precisa do risco. Precisa da possibilidade real de que pode não dar certo. E as melhores histórias são especialistas em criar obstáculos que parecem genuinamente intransponíveis. Tem um obstáculo externo, que é o mais óbvio. Família que se opõe, diferença social, rival que não vai desistir facilmente, segredo que pode destruir tudo se vier à tona. Esses são os obstáculos que a gente pode ver, que a gente identifica como inimigos e que alimentam a tensão de fora. Mas tem o obstáculo interno, que é o que mais me interessa: o medo do próprio personagem, a convicção errada que ele carrega sobre si mesmo, o hábito de se sabotar antes que alguém externo o machuque, a dificuldade de acreditar que merece algo bom. Esses obstáculos são invisíveis para quem está ao redor do personagem, mas você, de dentro, vê tudo. E você vai torcendo não apenas contra os inimigos de fora, mas contra os demônios internos do personagem, que podem ser mais destrutivos do que qualquer rival. Quando o personagem finalmente vence esse obstáculo interno, quando ele para de se sabotar, quando ele toma aquela decisão corajosa que exigiu atravessar o próprio medo,
Você fica orgulhosa de uma forma que não tem outra palavra. Não é só alívio de trama, é orgulho genuíno. E esse orgulho por alguém fictício é uma das experiências mais únicas e mais bonitas que o bom drama pode oferecer. Uma rápida menção: é por essas histórias que eu montei o Drama Vício. Se você quer histórias que ativem esse nível de investimento emocional, entra no dramavicio.com, o link está aqui nos comentários, e explora com calma. Agora continua, porque a gente tem muita coisa ainda para explorar. Quero falar do segundo personagem que mais me faz torcer, o amigo leal. Porque toda grande história tem um, e a gente subestima o quanto esses personagens sustentam a trama. O amigo leal não é o personagem principal, não tem o arco mais dramático, mas é quem tá ali quando o personagem principal desmorona. É quem diz a verdade quando todo mundo tá mentindo. É quem aparece sem ser chamado porque sentiu que estava na hora. Esses personagens me fazem chorar de uma forma diferente, porque eles representam um ideal de amizade que a gente deseja profundamente e que raramente encontra em sua forma mais pura na vida real. A amizade que não tem agenda, que não tem competição, que não vai embora quando fica difícil, que conhece você o suficiente para saber quando você precisa de conselho e quando precisa só de presença. Quando um amigo leal tem uma cena de lealdade, aquele momento em que ele escolhe ficar no lado difícil, quando seria muito mais fácil ir embora, eu fico com uma mistura de admiração e de saudade de algo que quero ter e que talvez não tenha com tanta pureza. E essa mistura é um dos sentimentos mais complexos e mais bonitos que uma história pode despertar. Vou falar agora de uma das táticas mais eficazes de drama que eu conheço e que te faz torcer de um jeito frenético: o quiproquo. Quando dois personagens estão em conflito ou mal se entendem por causa de uma informação errada que um deles tem e que você, do lado de fora, sabe ser falsa. Você sabe a verdade. Você viu o que aconteceu de verdade. E você tá assistindo dois personagens que você ama se machucando mutuamente por causa de um engano que poderia ser resolvido com uma conversa honesta, que simplesmente não acontece. É a coisa mais frustrante e mais deliciosa ao mesmo tempo. Você fica ali implorando para que alguém finalmente diga a verdade. Você já sabe como isso vai se resolver, e ainda assim não consegue descansar enquanto não acontece. Porque enquanto o quiprocó durar, há dor desnecessária sendo gerada, e você torce com urgência para que acabe. E quando acaba, quando a verdade finalmente chega e o mal-entendido se dissolve, o alívio é enorme. Mas às vezes já tem dano feito. E ver os personagens lidar com o dano de um conflito que não precisava ter acontecido, com a tristeza compartilhada do tempo perdido, é uma dor muito específica e muito real, mesmo sendo ficção. Deixa eu falar de outro elemento que faz a gente torcer de um jeito muito particular. A personagem que tá errada, mas por razões compreensíveis. Porque as histórias mais ricas não têm um lado absolutamente certo e um lado absolutamente errado. Tem dois lados que tomaram decisões baseadas nas informações que tinham, nas feridas que carregavam, nos medos que os guiavam. E às vezes os dois lados erram. E você tá do lado dos dois, e entende os dois, e sofre pelos dois. Isso é narrativa madura. Não é para todo tipo de história, mas quando aparece, eleva a conversa. Porque força você a sair da confortável posição de torcer pelo bem contra o mal e entrar num território de cinza, em que você precisa sentar com o desconforto de não saber completamente de qual lado está. E esse desconforto, quando bem conduzido, produz histórias que ficam na cabeça da gente por muito tempo depois que os créditos subiram. Eu quero falar agora do revés, que é o momento em que a história puxa o tapete de um jeito que você não esperava. Quando tudo estava indo bem, quando você estava achando que a história ia seguir um caminho previsível, então algo acontece que muda tudo. Uma revelação, uma perda, uma chegada, um recuo, e você fica ali, meio atordoada, recalculando tudo. O revés bom tem uma característica: ele é inevitável em retrospecto, mas surpreendente no momento. Quando acontece, você primeiro fica chocada, então você pensa um pouco e percebe que havia sinais.
que o roteiro plantou aquilo com cuidado, que se você tivesse prestado atenção em determinados detalhes, poderia ter chegado lá antes. E isso, em vez de frustrar, te faz admirar a construção, porque você foi enganada de forma justa. O revés ruim é o que não tem raiz, que parece criado só para criar drama, sem estar conectado com nada que veio antes, que contradiz personagens sem razão, que muda as regras do jogo no meio. Esses reveses quebram o encanto. A gente sente como traição por parte do roteiro. E uma história que trai o espectador sem motivo narrativo perde a confiança que tanto trabalhou para construir. Por isso que quando eu encontro uma história que sabe fazer o revés de forma honesta, que me surpreende, mas me faz dizer: "Ah, claro, deveria ter visto isso vir", eu fico com um carinho enorme por aquele trabalho. É uma promessa cumprida de um jeito que eu não esperava. E histórias que me surpreendem assim ficam com uma posição especial na memória. Vou falar agora de uma coisa que faz parte do torcer e que acho que a gente nunca vai admitir completamente: o prazer de ver o vilão quase vencer. Porque se o vilão é sempre perdedor, onde está o risco? Se você sabe que ele vai ser derrubado facilmente, para que torcer com tanta intensidade? O vilão que quase vence de vez, que chega perigosamente perto, que ameaça de uma forma que você genuinamente não sabe se o bem vai superar, esse vilão é necessário. E tem algo prazerosamente sombrio em assistir o vilão fazer uma jogada inteligente, em ver ele estar 10 passos à frente, em sentir aquele aperto no estômago de como vão sair dessa. Você tá, em parte, admirando a estratégia dele, mesmo enquanto o odeia. E esse conflito interno é fascinante. Você tá num estado de tensão constante, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa que pode acontecer significa que você não pode parar de assistir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou comigo. O perigo de uma boa história é que ela te faz acreditar que tem consequências. É isso. Histórias que têm consequências reais para os personagens, em que as escolhas importam, em que erros têm peso, em que nem tudo se resolve com facilidade. Essas histórias te fazem acreditar que algo real está em jogo. E quando você acredita que algo real está em jogo, você torce com seriedade. Você assiste com presença. Você está dentro, não apenas observando. Esse nível de engajamento, essa qualidade de atenção é rara na nossa vida cotidiana. Vivemos dispersos, dividindo foco, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas quando uma história é boa o suficiente, ela te recolhe toda. Você não está no celular. Você não está pensando no que precisa fazer amanhã. Você está completamente ali. E esse estado de presença total que a meditação trabalha para alcançar com muita prática, uma boa história entrega de graça. Isso é parte do motivo pelo qual sair de uma boa história é tão difícil. Não é só o enredo, é a qualidade da atenção. E quando você para de assistir, você volta para a dispersão, para o celular, para o ruído mental. E aquele estado de presença era gostoso demais para largar. Então a gente vai para o próximo episódio. E para o próximo. E fica por mais tempo do que planejou, porque nenhum outro estado do dia te deu aquela qualidade de estar completamente presente. Entendo agora, olhando pelo ângulo da atenção, por que maratonar dramas pode ser, em certa medida, uma forma de meditação que ninguém nomeou assim ainda. Eu mencionei tudo isso porque foi com esse entendimento que fui montando o Drama Vício. Queria reunir histórias que te dessem esse estado, que fossem boas o suficiente para te pegar inteira, para te fazer torcer de verdade, para te manter presente. Se você busca isso, a resposta está no dramavicio.com. O link está fixado nos comentários. Chegando no final, quero fechar com algo que me importa dizer. Há uma inteligência enorme nas histórias que sabem como fazer a gente torcer. Não é manipulação no sentido negativo, é artesanato narrativo. É a habilidade de construir personagens que pareçam reais o suficiente para que a gente crie vínculo verdadeiro. E de criar situações que ativem instintos muito antigos de nós. Cuidar de quem conhecemos, resistir a quem ameaça, desejar que o justo prevaleça. Quando você torce por um personagem, você está exercendo empatia. Quando você odeia um vilão,
você está exercendo o senso de justiça. Quando você fica com o coração acelerado num momento de risco para alguém fictício, você está provando que é capaz de se importar além do seu círculo imediato, além das pessoas que você pode tocar. Essa capacidade é preciosa, e as boas histórias não só aproveitam ela, elas a treinam, elas te tornam melhor em se importar. Então, da próxima vez que você se pegar conversando com a tela, implorando para um personagem fictício que faça a coisa certa, sorri. Você está fazendo exatamente o que as melhores histórias foram feitas para provocar. Você está torcendo. E torcer, quando é real, é uma das coisas mais humanas que existem. E quando você quiser torcer de novo, com tudo, o Drama Vício tá lá. Com histórias que merecem cada grito que você der sozinha no escuro. dramavício.com. O link tá aqui embaixo.